A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso Ponto de Encontro. Eu intitulei esta série de 4 programas Divorciado aos 12 anos. Que título, não é? Divorciado aos 12 anos. Nesta série nós queremos ajudar pais que tenham ou estejam a passar por situações de divórcio e tenham filhos pequenos. Filhos crianças, adolescentes ou filhos jovens. Como já tive a oportunidade de partilhar em programas anteriores, eu passei também por uma experiência devastadora de divórcio em 2003. Nessa altura tinha 39 anos. Lembro-me da dor e das mudanças amedrontadoras que experimentei. Sabe, amigo ouvinte, com apenas 6 anos de idade, eu já tinha tido uma grande perda. Tinha perdido a minha mãe, ela tinha passado por uma doença grave, uma leucemia, e partiu quando eu tinha 6 anos. É uma dor que quase nos mata, perder por morte um dos pais, principalmente como eu, na infância ou na juventude. Mas eu sou sincero convosco, agora, em 2003, foi muito mais difícil viver aqueles meses de nevoeiro, de confusão, de dor profunda, de medo, pela incerteza do futuro e muitos outros sentimentos negativos também que dominavam o meu ser interior por causa do desmoronar do meu primeiro casamento. É, sem dúvida, muito difícil. E uma das razões mais fortes para esta dor ter sido mais aguda, mais traumatizante do que a morte da minha mãe, foi pelo facto de eu ter de assumir a perda da minha filha. Ou seja, o ter de decidir ser como que um pai ausente. Não ter diariamente a sua presença, não participar diariamente na sua educação, no seu crescimento, etc. Eu tomei esta decisão para não entrar numa situação ainda mais conflituosa e destruidora para todos nós. E hoje olho para trás e vejo que valeu a pena. Mais tarde eu casei de novo e, assim como a mãe da minha filha, também se casou. No início, como famílias, tínhamos uma relação educada, mas com alguns momentos de tensão. No início era assim, uma relação bem educada, mas às vezes estávamos tensos e um pouco desconfiados. Uns 3 anos depois, a relação entre as duas famílias da minha filha passou a ser amigável, passou de educada para amigável. E hoje, 5 anos depois, posso dizer que as duas famílias da minha filha têm uma relação amiga. E amiga com letra maiúscula. Nós começamos a fazer os 5 coisas juntos para nos recriarmos, por exemplo. Também, às vezes, nós conversamos como pais da Sara Lisa para acordarmos na sua educação, concordarmos na forma como vamos gerir situações específicas da sua vida, etc. Também participamos juntos de vez em quando em eventos para que a nossa filha desfrute em conjunto do espírito familiar das duas famílias de uma forma rica. E nós temos consciência que isso está a acontecer porque nós, na altura certa, pedimos ajuda e também recebemos ajuda. Porque às vezes já tenho encontrado amigos que estão noutras cidades, etc., e estão a passar por situações semelhantes de perda do amor, de divórcio, etc.,
Eles pedem ajuda e não conseguem encontrar ajuda. Graças a Deus nós pedimos, ou eu pedi ajuda e recebi ajuda qualificada. Esta, eu penso que é uma das razões pelo qual, como famílias, hoje podemos estar saudáveis e darmos um amor saudável e uma educação saudável à Sara Lisa. Mas eu acho também que provavelmente a razão mais importante foi porque Deus tem tido espaço nas nossas vidas. Pelo menos nós temos, humanamente falando, eu e a minha esposa, também a mãe da Sara Lisa, seu marido, nós temos, humanamente falando, aberto espaço para que aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus acha bom, acha saudável, aconteça nas nossas vidas. E, sabe, uma das ajudas para eu prejudicar o menos possível a vida da minha filha na altura do divórcio foi um livro que eu comprei de um psicólogo e professor. Ele é professor num seminário cristão nos Estados Unidos, e esse psicólogo e professor, esse mestre, ele trabalha fundamentalmente ajudando filhos de pais divorciados a sobreviverem ao divórcio. Ele, para além de psicólogo de filhos de pais divorciados, ele próprio é filho de pais cristãos que se divorciaram. O seu nome é Archibald Hart, e o livro que eu li dele chama-se Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio. E, querido ouvinte, hoje vou começar a ler-vos este livro, onde ele conta a sua experiência e sentimentos como filho de pais divorciados. Em homenagem a Archibald Hart, eu intitulei esta série Divorciado aos 12 anos, porque esta foi a experiência de Archibald. Ele diz assim: a minha mãe ficava repetindo, não é o fim do mundo. Mas, pergunta ele, como convencer um garoto de 12 anos que a dissolução da sua família não é o fim de tudo, que é seguro e estável? A minha mãe estava fazendo as nossas malas. O meu irmão, de apenas 10 anos, parecia menos perturbado do que eu. Ele já havia conquistado a fama de ser durão. Não chorava, por mais que se magoasse. Os meus pais podiam dar-lhe uma surra e ele nem sequer estremecia. A visão das malas do quarto da minha mãe até o excitava, como se isso significasse que estávamos partindo numa viagem de férias. Na atitude típica de irmão mais velho, eu disse a mim mesmo: ele é criança demais para entender o que está a acontecer. Eu terei de cuidar disto por nós dois. Eu estava arrasado. Como é que a minha mãe podia fazer isso conosco? Será que tinha enlouquecido? Eu sabia que ela estava infeliz há muito tempo, mas como o facto de fugir resolveria as coisas? Tentei argumentar com ela. Iria reconsiderar a sua atitude? Não via que eu estava com medo? Ela respondeu que eu não compreendia esses assuntos, que era jovem demais para entender as questões adultas. A dor em meu peito piorou. Minha cabeça ficou confusa, como se fosse explodir. Não tinha mais argumentos para fazê-la voltar ao bom senso. Os sentimentos continuaram vacilando. Num momento, eu me sentia velho para os meus anos, como se eu tivesse sido chamado para carregar um fardo pesado demais para mim. A seguir, sentia-me infantil e inútil novamente. Comecei a chorar, baixinho. No começo, e depois os meus soluços se transformaram em gritos irados dirigidos contra a minha mãe. Disse a ela que a odiava, mas ela apenas ignorou-me, pois sabia como tratar com pessoas histéricas. Em voz baixa, ela mandou que me apressasse em arrumar as minhas coisas, as minhas malas.
Não deixei de levar tudo. Não deixes de levar tudo que precisas para a escola, disse ela. Não pretendo voltar a casa para buscar nada que me tenha esquecido. Eu sabia que ela falava a sério e, contra a vontade, obedeci, embora achasse que aquele era o fim do mundo para mim. Não me lembro muito do que aconteceu depois disso. Sei que o meu coração acelerado doía, como se fosse ter um ataque cardíaco. Creio que fiquei calado e fui para outro quarto, quando compreendi que a minha resistência era inútil. E ali no quarto sentado, pus-me a pensar. A minha mãe não tinha dito diretamente: vou divorciar-me do teu pai. Ela apenas declarou que estava querendo viver longe dele. É possível que não estivesse muito certa sobre a questão, ou talvez quisesse só proteger-me de mais sofrimento, apresentando o divórcio em estágios. Eu, porém, sabia que o que estava a acontecer era algo complicado. E o facto de não estar a ser sincera comigo piorava mais as coisas. Em retrospectiva, saber muito pouco ajudou a aumentar a minha ansiedade, diz Archibald Hart. Se soubesse mais, diz ele, creio que teria enfrentado melhor a catástrofe. E ele continua: nos meses que se seguiram à nossa saída de casa, moramos primeiro num hotel e depois num apartamento. Meu pai ficou abatido com a separação e entrou em violenta crise de depressão. Ele tentou tudo para reconquistar a minha mãe, mas ela não cedeu e finalmente entrou com o pedido de divórcio. O dado foi assim lançado para uma mudança completa em nossas vidas. Mas quais foram os efeitos emocionais pós-divórcio? Durante essa época me senti extremamente infeliz. Não conseguia dormir. Perdi o interesse por muitos dos meus passatempos. Não queria ir à escola por me sentir pessimista em relação ao futuro. Compreendo agora um pouco esse pessimismo quando tento ajudar o meu neto de 12 anos a se ajustar à perda do pai, que morreu tragicamente num acidente automobilístico há 9 meses atrás. Meu neto não vê proveito algum em frequentar uma escola. A vida acabou no que lhe diz respeito. Isso era exatamente o que eu sentia. Nada mais me parecia importar. Passei de adolescente consciencioso a um adolescente problemático. Comecei a fazer coisas que aborreciam os meus pais, tais como não atar os meus sapatos. Suspeito que este era parcialmente um meio de chamar a atenção da minha mãe. Os sapatos amarrados faziam um barulhinho irritante quando nós andamos e mais cedo ou mais tarde alguém nota. Mas em parte também era porque eu não me importava mais com a vida. Quer lá saber. O meu comportamento negativo tomou igualmente outras formas. Comecei a usar meias diferentes, pares de meias diferentes, e por mais que eu tentasse, chegava sempre atrasado a tudo. Atrasado para comer, atrasado às aulas, atrasado à escola, do modo geral, às aulas de música, atrasado a tudo. E olhando para trás, diz Archibald, posso ver que grande parte do meu comportamento era uma tentativa de castigar os meus pais pelas atitudes deles. Se eles pudessem ver, aliás, como eu estava perturbado, pensava, embora não me lembre disso, talvez voltassem a viver juntos e todos poderíamos ficar felizes para sempre, como num conto de fadas. Isso não aconteceu, é claro. O meu comportamento foi geralmente ignorado.
A minha mãe se achava preocupada demais com o seu próprio sofrimento emocional e lhe restava pouca energia para lidar com o meu. Isso foi tanto bom quanto mau. Ela não reforçou o meu comportamento negativo, não deu ênfase ao meu comportamento negativo, mas, por outro lado, eu não tinha um meio sadio, um meio saudável de expressar os meus sentimentos. E pouco a pouco desisti das manobras manipulativas e me entreguei a um sentimento genuíno de dor. Eu estava de luto, como se alguém a quem amasse tivesse morrido. A plena realidade do divórcio finalmente me atingira. A dor que antes parecia estar em meu peito alojou-se depois no meu estômago. Amigo ouvinte, faço aqui um parênteses, mas é interessante, não é? Quando Archibald, na sua adolescência, deixou de agir em negação, ou seja, negando o divórcio dos pais, tentando mudar a situação e permitiu-se sentir a sua dor, ele diz que a dor que parecia estar no peito mudou-se para o estômago. A dor interior dele. Eu vou continuar a ler isto. E está na linha do que eu disse ser muito interessante. Ele diz assim, como sabem, ele é psicólogo, não é? Ele diz assim: sei agora que este é um sinal de mudança do medo e da ansiedade, dor no peito, para a depressão, dor no estômago. Não sabia disto na época, mas o processo de cura tinha começado. A dor de estômago é um bom sinal. Ou seja, o passar do medo e da ansiedade reprimida para a depressão, ou seja, para sentir-se deprimido, triste, é um bom sinal. Ele continua: não me lembro de quanto tempo durou o meu luto. Penso que a parte intensa terminou em 3 ou 4 semanas, mas foi seguida de uma leve depressão que deve ter durado um longo tempo, provavelmente vários anos. Na verdade, o processo de sofrimento aconteceu em espasmos, em fases. A princípio, houve uma reação explosiva de dor pela perda da união familiar, mas ocorreu depois uma série de percepções de outras perdas ligadas ao divórcio. Só tive noção de algumas delas nos meses e anos que se seguiram. Interessante, não é, amigo ouvinte? Só tive noção de algumas das perdas nos meses e anos que se seguiram. Vou fazer uma lista, diz Archibald, de algumas das perdas que experimentei para ajudar os pais a compreenderem o que uma criança passa durante o divórcio. A lista inclui a perda da minha casa, a casa de raiz, a perda dos amigos da vizinhança, pessoal lá, a turminha, como se diz no Brasil, os amiguinhos, como se diz cá em Portugal. Em alguns bairros diz o people, a perda do people. A perda de transporte, porque só tínhamos um carro na família. A redução dramática do nosso nível de vida. Só com um salário, o nosso padrão de vida caiu muito. Ele lembra-se ainda da perda dos passeios em família. Ele continua dizendo: todas essas foram perdas sentidas para mim. Houve muitas outras demasiado abstratas para que pudesse identificar, mas elas também contribuíram com a sua parte para o meu sofrimento. Uma das necessidades penosas que tive de enfrentar durante esse período foi contar aos meus amigos sobre o divórcio. O divórcio, embora se estivesse a tornar mais comum, tinha ainda um estigma, e as crianças da vizinhança tenderam a reagir, não tanto com dó, com pena de mim, mas com medo de que algo parecido acontecesse ou ocorresse com elas. A reação dos meus amigos estava longe de ser simpática. Eles pareciam ter entrado em pânico, como aconteceu comigo.
À noite, quando eu procurava dormir, a minha imaginação vagueava, se soltava. A minha mente alimentava todo o tipo de ideias ridículas. Eu fantasiava, por exemplo, que de algum modo os meus pais tinham voltado a viver juntos e imaginava a nossa família sorrindo, unida. Mas a maioria das minhas fantasias era negativa. Na maioria das vezes eu imaginava ter ficado adulto e estar procurando emprego. E na entrevista alguém me perguntava: os seus pais são divorciados? E eu respondia: sim, são. E então me diziam: sinto muito, mas não podemos empregá-lo. Isso parece maluco agora, mas é assim que a mente funciona quando está atormentada. A minha pior fantasia era que nunca conseguiria uma namorada. Um dos meus amigos tinha-me dito que as pessoas de lares divorciados, quando se casam, não permanecem casadas. O que os pais das meninas pensariam de mim se os meus pais eram divorciados. Eu tinha apenas começado a ver as raparigas como necessárias e desejáveis e não apenas como um aborrecimento, como via até a minha pré-adolescência. Uma garota em minha escola tinha chamado a minha atenção. Ela mostrou-se amigável comigo e me convidou a ir à sua casa e conhecer os seus pais. Na véspera eu fiquei preocupado com o que eles pensariam se soubessem do divórcio dos meus pais. Será que podia manter isso em segredo? E se acabassem por descobrir? E afastei-me dela, para evitar o embaraço e a mágoa, e até pensei em viver o resto da minha vida como um solteirão. Ou seja, nunca me iria casar. Esta era a minha pior fantasia, o meu pior pesadelo. Embora eu não me tivesse tornado inteiramente recluso, evitei ter contactos com pessoas e amigos assim por algum tempo. Tornei-me muito consciente de mim mesmo, convencido de que todos estavam a observar-me e falando de mim e da minha família pelas costas. Eu tinha medo que me rejeitassem, como se eu estivesse doente. Posso lembrar-me ainda, muito bem, de ter ouvido com toda a atenção, na escola dominical, a história como Jesus curou o leproso. Eu sabia exatamente como era ser desprezado e ter de avisar os outros quando tu te aproximas para não se contaminarem com a tua doença. Eu sentia-me, diz Archibald Hart, eu sentia-me como um leproso divorciado. Querido ouvinte, estamos a aproximar-nos do fim do nosso primeiro encontro desta série Divorciado aos 12 anos. Ouça mais vezes este programa nos nossos horários de hoje e recomenda a amigos que precisem de mais conhecimento sobre o que os filhos de pais divorciados sentem e experimentam. Marque na sua agenda ou telemóvel o nosso encontro para a próxima terça-feira, para continuarmos a partilhar os nossos corações. Se o desejares, contacta-nos. Fica atento às informações que o Levi dará daqui a pouco, nesse sentido. Desfruta agora deste tema musical que vamos pôr dedicado a ti. Abração, amigo. Nelsinho, cante, por favor. Bendito Salvador, tens conquistado meu coração, tens me aceitado hoje como sou. Bendito Redentor, amado Rei e Deus, mostra-me teu rosto, quero te conhecer.
Señor, diz con tuas propias palabras, Duan. Bendito Salvador, tens conquistado meu coração, tens me aceitado hoje como sou. Bendito Redentor, Bendito Redentor, amado Rei Deus, Rei e Deus, mostra-me teu rosto, quero te conhecer. amado por ti, Senhor, amado por teu amor, amado por teu amor. Eu quero ser, amado por ti, amado por ti, Senhor. Oh, amado por teu amor. Eu quero ser, amado por ti, Senhor. Eu quero amar-te, Senhor, toda a minha vida. Levanta tuas mãos e levanta tua voz, vamos cantar-lhe. Amado por ti, Senhor. Para finalizar o programa de hoje, resta-me dizer-lhe que poderá contactar com a Rádio Transmundial de Portugal pelo número 808 20 19 32. Mas gostaríamos também de convidá-lo a aceder ao site www.icmav.org para conhecer mais também sobre este programa Ponto de Encontro. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.